Olá, tudo bem? Esse é o Mais Inclusão, o videocast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. Hoje nós iniciamos uma nova temporada do nosso projeto e também uma novidade, a possibilidade de marcas e profissionais apoiarem a nossa produção. É uma forma de fazer com que a comunidade possa colaborar, né, com esse projeto que visa aí disseminar informações sobre o autismo para o maior número de pessoas. Então, hoje o programa ele tem como apoio a gestora de ativos imobiliários, a Márcia Vargas. Obrigada, a Márcia. E se você também quer associar a sua marca ao Mais Inclusão, é só deixar um recadinho no nosso direct no Instagram. Bom, chega de merchan, né? Vamos para a nossa convidada de hoje. A convidada do Mais Inclusão hoje é a assistente social, Adriane Amaral. A Adri, ela é literalmente o cartão de visitas da associação, né? Ela é aquela primeira pessoa, quando a gente contata a associação, é aquela pessoa que vai fazer o primeiro acolhimento, né, desses novos beneficiários. Adri, seja bem-vinda. Obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Adri, então hoje a proposta aqui é que a gente possa fazer um beabá da associação. Tudo que você precisa saber sobre a Paz e Amor, né? A gente sabe que chegam muitas dúvidas pelas nossas redes sociais, né? A todo momento as pessoas querem saber como entrar na associação, o que a associação oferece. Então hoje o nosso bate-papo é bem nesse sentido, assim, da gente poder explicar, né, o funcionamento da entidade. Então, para a gente começar, eu queria que tu explicasse o que é a Associação Paz e Amor, né? A entidade fez agora 9 anos em abril, né, desse ano. A gente está indo aí rumo à primeira década, né, da entidade. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre o papel, né, a atuação da Paz e Amor. Bom, a associação é uma organização sem fins lucrativos, né, que fica aqui na cidade de Cachoeirinha, aqui no Parque da Matriz, e ela atende pessoas com autismo e sua família. A associação acredita muito nessa integração de família com a pessoa que está dentro do espectro, porque a família também precisa de acolhimento e atendimento, né? Sim. Então, hoje a gente tem oferece atendimentos multidisciplinares, projetos na área de saúde, educação, esporte. São quantos beneficiários, assim, Já hoje? estamos passando dos 500 beneficiários. Passando dos 500 beneficiários. Passando dos 500. Toda semana entra 6, 7 novos, assim. Geralmente, como acontece, como que as pessoas chegam, né, até a associação, assim? É muito por rede social, é muito por indicação? Como é que acontece esse contato inicial, assim, que tu percebe, né? Como é que as pessoas ficam sabendo da existência da associação? Na realidade, vem de todos os lados, né? Vem da escola, as escolas indicam muito o nosso trabalho, né? Os professores que participam das formações, eles voltam para a escola e já, né, mandam para a gente, a comunidade, redes sociais. A rede social movimenta muito também, mas eu acho ainda que é o boca a boca. Sim. É a mamãe falando para outra, esse boca a boca eu acho que é o que mais traz gente pra gente. Sim. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é quem pode participar, né? A associação, ela é para moradores de Cachoeirinha, e eu queria que tu falasse um pouco também sobre isso, assim, por que a gente, né, concentra os beneficiários aqui do município, por que a associação só atende o município, né? A gente recebe, às vezes, de Porto Alegre, de Gravataí, né? As pessoas, eu moro aqui, eu queria participar também, queria que tu falasse também sobre isso um pouco. É uma questão legal, né? Uma questão do estatuto. A gente só pode atender moradores de Cachoeirinha, residentes de Cachoeirinha. Né? Então, vem muita gente de outras cidades, assim, a gente fica com o coração apertado, assim. Então, a gente não deixa de dar informações, de fortalecerem na sua própria rede, da própria cidade, mas como beneficiário a gente não consegue cadastrar. Sim. Mas a gente tem muita gente que mantém um contato, que tem alguma dúvida, por exemplo, de Gravataí, teve um problema na rede municipal, teve um problema, liga para saber os caminhos, entra em contato e a gente atende dessa forma, é o que a gente pode fazer, mas para associar, efetivamente, a gente não consegue, é uma questão legal mesmo. Sim, e geralmente as cidades também da região metropolitana acabam tendo, às vezes, né, suas próprias associações, daí também a gente consegue direcionar, né, para essas entidades dos municípios. Sim, a gente dá o contato das associações, né, Cachoeirinha, Alvorada, Porto Alegre, para as pessoas também procurarem na sua cidade
que tem, toda cidade tem, ela tem, por menor que seja, tem uma rede de atendimento, né? Então a gente dá essa orientação. E tu percebe que ao longo, tu ingressou como assistente social da associação em que ano? 2021. 2021. Tu percebe que de lá para cá é crescente, né, essa busca pela associação, tem aumentado assim com uma certa celeridade, né, com uma certa rapidez o número de beneficiários assim ao longo dos últimos anos? Muito. Quando eu entrei eram menos de 100 associados, né? E teve um boom ali pós-pandemia, né? Sim. Teve um boom, mas eu acho que o maior ainda foi do ano passado para cá, né? Que teve, são todos os dias gente procurando, gente que está em busca do diagnóstico, que ainda não fechou, né? Então não pode se associar, mas a gente orienta como ir atrás desse diagnóstico, mas é crescente, é crescente. Sim. E é isso também, para a pessoa se associar é preciso já ter o diagnóstico, né? Sim. Já ter o laudo. São 2 pré-requisitos. Ter o laudo fechado com CID pelo neuro ou psiquiatra, porque às vezes as pessoas confundem o psicodiagnóstico com o diagnóstico fechado, né? Que é o que o psicólogo, o fono, eles fazem, né? O psicodiagnóstico que vai para o neuro ou psiquiatra para ele fechar, dar efetivamente o laudo, né? Então a gente precisa do laudo do psiquiatra ou do neuro com CID e ser morador de Cachoeirinha com um comprovante de residência, que comprove que realmente mora em Cachoeirinha ou acessa a rede, está na escola municipal ou escola pública, enfim, de Cachoeirinha. Tá, e aí então uma vez essa família buscando, né, a associação através da tua figura ali como assistente social, como é que acontece esse ingresso, né? As pessoas preenchem um cadastro, as pessoas têm ali um processo de acolhimento também dessas famílias, né? Porque é isso, eu sei porque eu passei por isso contigo, né? Eu levei 1 ano mais ou menos para ter o diagnóstico do meu filho. Nesse período a gente ficou em contato, né? Muito em contato ali, falando e muito, também tu me orientou muito nessa fase pré, porque é uma fase que a gente fica completamente perdido, né? Para que lado eu vou, em que profissional que eu vou, onde é que eu busco. É um processo que costuma demorar às vezes, não é tão rápido, né? Então é bem isso, assim, a associação ela também não só dá esse suporte para quem ele já é beneficiário, mas para quem está em busca do diagnóstico também nos dá esse caminho, né? Também Sim. nos direciona, assim. E como é que acontece, então, esse processo desse acolhimento, né, dessas novas famílias? Hoje a gente tem um linkzinho, né, que a pessoa preenche ali com o nome e telefone, vai para o pessoal da recepção, a recepção vai marcar um acolhimento presencial, que é um acolhimento coletivo. Hoje o acolhimento acontece todas as quartas, 18 horas. Então, as famílias vão até lá para esse acolhimento. Muitas querem levar a criança junto e a gente acha isso ótimo, que a gente tem os monitores que ficam numa sala com as crianças e ela já vai se ambientando com a associação, né? Então, acontece muito assim das crianças chegarem e não querem entrar e estão receosas, depois não querem mais ir embora. É um chororô na hora de ir embora. Às vezes passou do horário, então lá a gente tem que ficar um pouco mais porque elas ficam lá. Então eles vão para esse primeiro acolhimento, onde a gente fala sobre a associação, o que oferece, o que precisa, como funciona, esclarece algumas dúvidas. Ele é um acolhimento coletivo, né? E saindo dali, eles nos passam a documentação e preenchem um formulário, que é o formulário do cadastro. Preencheu o formulário do cadastro, mandou toda a documentação, já está associado. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Ele se associa e entra para o grupo informativo, né? Que é o grupo onde ele se mantém informado de tudo que acontece na associação. Sim. E além dessa participação, né, em todos esses projetos que tu comentou, a gente tem, realmente, são, assim, dezenas de projetos, né? A gente nem tem como citar todos, né? É interessante que enfim, que os beneficiários busquem saber, né, busquem informações sobre esses projetos ali com a nossa recepção, enfim, porque são projetos em diversas áreas mesmo, né, gratuitos que colaboram, né, para esse desenvolvimento, né, dessas pessoas, assim, tanto na área ali, e não só para crianças, mas também para jovens, né, Adri? A associação, isso é interessante também da gente falar, que a associação não é para crianças, né, a gente associa muito o autismo a criança, mas não, né? Tu tem o jovem autista, tu tem o adulto autista, né? Sim. E a associação consegue abarcar, né, todas essas pessoas. Nesse universo de 2
a gente, de 500, mais de 500 beneficiários, a gente tem de 2 anos de idade a 65 anos de idade. Então, tem de todas as idades, de todos os níveis de suporte. Eles estão todos abraçados pela associação, todos eles, né? Sim. Então, tem projeto para todas as idades, para todos os níveis de suporte. Então, como tu disse, são dezenas de projetos. São projetos que não são terapias convencionais, tá? Porque normalmente os pais chegam, é fono, é psicopedagoga, aquelas terapias convencionais, que são, sim, importantes e precisam serem feitas, claro, mas que enquanto não se consegue, os projetos ajudam no desenvolvimento. Sim. Eles não são terapias convencionais, mas eles são terapêuticos. Sim. Porque são todos pensados pro autista, pro desenvolvimento. E é muito individualizado, o professor procura, assim, personalizar. Mesmo que seja por exemplo, o judô, que é coletivo, o professor tem o cuidado de respeitar a individualidade de cada um. Sim. Então, ali ele consegue desenvolver até por visualização. Visualiza o colega, como é que está fazendo e tal. É bem importante. Conseguem assim. trabalhar muito essa questão da interação, né? Muito, porque eles estão ali, estão interagindo do jeitinho deles, mas estão interagindo, né? E se não quer interagir também, ele tem a oportunidade, porque a gente respeita, ele vai poder ir daquela forma que ele está ali. O importante é respeitar aquela individualidade, que isso ajuda muito no sucesso ali da terapia, que não é nem uma terapia, mas do projeto, com certeza. A gente vê, por exemplo, o circuito, né, que é uma atividade que trabalha a questão mais física, assim, né, então, quando vai se pensar em formar ali as duplas ou os trios que vão participar, se procura pegar ali da mesma faixa etária, né, para que tu consiga fazer um trabalho bem, como tu falou, bem individualizado, assim, né, então é bem interessante nesse sentido, né. Eu digo que eles encontram seus pares ali. Não só as crianças, o autista em si, mas as mães, os pais também encontram seus pares. Então, acaba... eu digo para o pai, quando tu tá lá na recepção, tu também tá interagindo, tu também tá descobrindo coisas novas. Sim. Tá tocando com aquela mãe do lado que já tem um adulto que já passou por aquilo que tu tá passando, e aí te dá uma dica, ou alguém que vai passar pelo que tu tá passando, entende? Aí essa troca também ajuda muito os pais. Não são só os autistas que encontram seus pares, os pais também. Sim. E a gente tem ali também um trabalho muito importante para os jovens, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de participar, por exemplo, de uma balada, né? Que foi maravilhosa. Uma balada, trabalhar como voluntária numa balada, enfim, que é uma balada, é uma festa com tudo, né? Que um jovem tem direito, assim, mas adaptada, né? Às peculiaridades ali, né? Dos autistas. E a gente tem também uma série de projetos, né? Que trabalham neles essa questão também da autonomia, né? Claro. Porque esses jovens... O objetivo é poder trabalhar também essa questão, né, de autonomia nesses indivíduos. Sim, tem o grupo de jovens, né, que eles trabalham exatamente isso, a autonomia, né, de saírem para ir para o mercado, fazer compra, sempre assistido, claro, né, mas tipo, tá lá com a sua listinha de compra para saber o valor que tem que gastar, o que vai comprar, para saber. Isso desenvolve muito, né? A própria balada foi um sucesso, assim, porque eles ficam... O jovem típico, ele tem a balada para onde ele quiser ir, né? Ele vai decidir no sábado à noite, ele pode decidir ali na hora, se não tinha nada. Exatamente, receber um telefonema, ele tem para onde ir. E o atípico não, né? Ele não tem. Então, como é para ele e por ele vai para ali, mesmo que ele tenha alguma sensibilidade auditiva, mas ele consegue se achar ali. Ele consegue. Pode ser a música rolando e ele tá com o abafador. E ele tá aproveitando pra caramba. Tu participou, tu viu, né? Sim. O cadeirante dançando. Sim. É fantástico, fantástico. Foi uma coisa assim que a gente vê, assim, acende aquela esperança e a gente vê que é possível, né? Sim. E a gente vê também, né, no próprio discurso deles, o que eles trazem, né? O Matheus, que é um dos beneficiários super participativos ali da associação, né? No nosso vídeo institucional, assim, nossa, me marcou muito ele falar, né? Eu participo
do curso de administração, eu participo do curso de culinária, eu participo do artesanato. Ele citou ali uma lista de 5, 6 atividades que ele participava, e no final ele falou, e a associação foi a primeira vez que eu consegui sair sem a minha mãe. Ai, gente, aquilo ali, assim, e a felicidade dele de estar naquele espaço, né? A felicidade. O Matheus, agora na corrida, ele foi um dos voluntários. Sim, participou como voluntário. Como voluntário. E eles foram, é um case de sucesso. Eles foram, assim, maravilhosos. Desenvolveram o que estavam, sabe? Foi dado o primeiro comando ali e deu. Não precisou mais nada. Eles foram. E a alegria que o Matheus fazia, ele estava na recepção. Gente, não precisava de mais nada. A gente já se sentia acolhido só com ele próprio ali, sabe? Sim. Foi muito legal mesmo. E o Matheus é um que ele participa de tudo que ele tem oportunidade. Sim, tudo que tem oportunidade, né? Eles fizeram, acho que foi uma rodada de pizza, e aí um sábado à noite, se eu não me engano. E aí depois eles prepararam o próprio alimento, comeram, e depois eles mesmos organizam a baguncinha deles. Sim, o pós ali, né? E aí o Matheus disse, acho que foi pra Adri, deixa eu ir lá chamar minha mãe que ela vai ajudar aqui agora. Não, Matheus, agora é contigo. A louça é contigo. E ele ficou e fez. E isso é importante, né? Deles se reconhecerem ali que podem fazer, né? De tomar posse do que eles podem fazer. Muito legal mesmo. E então, assim, não há custo para se associar, não há custo para participar desses projetos, né? O que a gente tem ali, então, é para alguns atendimentos com profissionais de terapia, algum valor social. Isso pode acontecer ali, né? Isso, nós temos profissionais parceiros, né? Que atendem dentro da associação com valor social. É um valor muito, muito em conta, bem mais baixo do que se encontra aí fora, né? Tem fono, tem psicopedagoga, que é com valor social. Hoje tem fila de espera para os atendimentos, né? Porque é muita demanda, né? Mas existe esse trabalho também. Sim. Os projetos são todos gratuitos. Todos. Tem mais de 20 projetos, eles são todos gratuitos. Adri, a sede, ela também se tornou ali um centro de atendimento em saúde, né? Que se fala do Te Acolhe, que então é um programa do governo do estado e do município, né? O Te Acolhe. Como é que funciona daí esse atendimento? Porque as pessoas também são encaminhadas daí de outros municípios, mas não é pela associação, né? Só pra gente explicar essa diferença, assim. Isso. O Te Acolhe, ele é um projeto do estado do Rio Grande do Sul, que firmou convênio com a prefeitura. É um projeto de atendimento multidisciplinar a pessoas dentro do espectro. E a prefeitura, nós nos tornamos o Centro de Atendimento em Saúde, junto à prefeitura. A gente faz a gestão dos profissionais, a gestão ali dos atendimentos, mas nós não temos gestão sobre quem vai ser atendido. Ele é atendimento via SUS. Sim, né? Ele é encaminhado pelo Estado, pelo né? SUS. Pelo fluxo do Estado. Isso, é a mesma fila aquela que a gente vai para cirurgia, até para o próprio neuro, que é o GERCOM, né? Que é o gerenciamento de consultas. Então, para participar do Te Acolhe, tem que ir até o posto de saúde, ou com neuro, pediatra, médico da família, e pedir para ele colocar na fila do GERCOM como reabilitação intelectual. Essa é a nomenclatura que joga para o Te Acolhe, que vai para atendimento no Te Acolhe, né? Então, entrou na fila do GERCOM, entrou para a fila do GERCOM, o médico colocou, vai gerar um documento que se chama referência e contra-referência, onde ali sai um login e uma senha, onde a gente consegue acompanhar que lugar está da fila, a média que espera. Gera uma espécie de uma escala de Manchester, que tem as prioridades, vermelho, alta prioridade, laranja média, azul. Então, às vezes, a média de espera, sei lá, é 200 dias, mas a pessoa já está 250 dias lá na fila. É porque, se está, por exemplo, na classificação azul, quem entra com vermelho entra na frente. Então, a gente não consegue ter os dias exatos ali de atendimento. Mas eu sempre digo, quanto antes entrar, vai ser antes chamado. Sim, né? E a gente também não tem ingerência nenhuma sobre essa lista, nenhuma. Né? É uma coisa importante deixar bem claro, assim, não, né? Que a gente cede o espaço e faz essa gestão dos profissionais que atendem ali, né? Isso, a gente não tem nenhuma, nem o próprio médico, né? Ele pode classificar ali, mas ela vai para um regulador, né? Quem regula ali o GERCOM. E esse atendimento também não é só para Cachoeirinha, né? Ele é para Gravataí e Glorinha. E Glorinha também, então, são as 3 cidades. A gente ficou aqui no meio em função, acho que até de gestão geográfica, né? De logística, né? Sim.
né? E atende Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Sim. E além, então, de toda essa parte, né, que a gente comentava ali dos projetos, né, que não são terapias, mas são terapêuticos, toda essa parte de atendimento, né, médico, do próprio Teacoli, que está ali dentro, né, do espaço da associação, a gente também tem toda uma parte ali de eventos, de atividades inclusivas que a gente promove, né, que também procuram agregar a família, Sim. né. A gente tem também o nosso jardim, que ali, onde tudo começou, né, Onde no nosso tudo jardim começou. azul, lá no primeiro episódio aqui do videocast, a gente conversou, né, com a Kátia e com a Adri, que tudo começou ali num container, né, naquele jardim, que são espaços também que podem ser usufruídos, assim, né, pelos beneficiários, pelas famílias. Sim. O jardim, ele fica aberto dia de semana normal, ali no horário em que a associação está aberta. E ele é totalmente sensorial, né? Ele tem as plantas que são sensoriais, todos os brinquedos eles são sensoriais. Além de ser um espaço seguro, né? É um espaço fechado, onde os pais conseguem relaxar Sentar. um pouquinho mais, sentar. Porque ela vai estar ali, e como tem todo esse monte de brinquedos, esse monte de coisa, ela acaba se distraindo, e os pais também têm um momento de relaxamento, né? Eu sempre falo, ao invés de ir pro parcão, no meio daquela muvuca, vai para lá, que ali ele vai estar aproveitando, vai estar desenvolvendo, e aos finais de semana abre também, sempre que tem um voluntário, porque a gente precisa de um voluntário. Tem uma escala, né? Ali. Uma escala, que tem uma pessoa que abre e fecha o portão, né? Para ficar um espaço realmente seguro, né? Então, normalmente é sábado das 16 às 18, tá aberto também. Sim, sábado e domingo, Sábados né? e domingos, Isso. E a gente também inaugurou recentemente ali no jardim um espaço família, né? Que a gente chama, que é uma espécie de um mini galpão, né? Isso. Para poder acolher também essas famílias. Muitas vezes as famílias vêm de fora. Quando a gente sai com os filhos também, né? Às vezes tem essa questão da alimentação, de ter que levar alguma coisa, às vezes uma alimentação, né, diferente. Então tem essa estrutura ali no jardim também com banheiro, se precisar trocar de roupa, né? Tem toda essa estrutura, né? Banheiro, tem o micro-ondas, tem a geladeirinha, a gente é um espaço bem aconchegante, assim, né? Enquanto a criança, o filho tá lá na terapia, é um espaço, também pode levar alguma coisa para comer, para esquentar, para fazer ali, às vezes vem de fora, o pessoal acolhe, vem de Gravataí, por exemplo, tem que esperar o carro, fica muito tempo, então é um espaço para promover, assim, dar mais segurança ali para eles, né? Tornar mais acessível. Sim. Adri, e para que toda essa engrenagem funcione, a gente precisa de voluntários, né? Precisamos de voluntários. Muitos. Voluntários que, enfim, para tudo, né, Adri? Desde para abrir o jardim, no verão a gente fez ali uma campanha, né? Pedindo que as pessoas possam ali regar as nossas plantas, por exemplo, né? Então é importante também que as pessoas entendam, e não só beneficiários e famílias, mas a comunidade de um modo geral, né? Sim. Que pode colaborar. A gente sempre precisa, assim, todas as atividades que a gente promove, a gente precisa do trabalho voluntário, né? Porque a gente conta ali com uma equipe enxuta, assim, para a parte administrativa da sede, mas para todas as atividades que a gente promove, seja os eventos inclusivos, seja a própria abertura do jardim, né? A gente precisa ter esse suporte desses voluntários, né? Para que continue rodando, né, a associação. Sim. O voluntariado é a base da associação, né? Eu sou voluntária, tu é voluntária, nós somos voluntários. Então, assim, o voluntariado é que faz essa engrenagem, mover essa engrenagem, né? Então, é importante, assim, para qualquer coisa. As pessoas, mas eu não sei fazer nada. Bom, sabe regar um jardim, sabe limpar um espaço, a gente precisa muito para o cuidado das crianças também, porque a gente tem essa dificuldade, às vezes, de trazer os pais para algum atendimento, porque eles não têm onde deixar, não têm rede de apoio. Então, a gente precisa, para cuidar dessas crianças, para ficar com essas crianças, na corrida, a gente usou muito voluntário, voluntário. Nesses eventos, né, que a gente promove inclusivos. Todos os eventos, todas as festas, seminários. No próprio acolhimento, a gente trabalha com voluntário. Enquanto eu estou fazendo o acolhimento, tem uma voluntária, uma psicopedagoga que fica lá com as crianças. Então, o voluntariado, ele está em todas as pontas. Na abertura do jardim, que normalmente são os próprios pais, a abertura do jardim, né? Mas não precisa ser associado. Às vezes tem
tem um tio, um pai, um irmão, que às vezes quer ajudar e não sabe como, né? Sim. Então é só me procurar que a gente vai saber onde Isso, pode procure ajudar. a Adri, que trabalho a gente sempre A gente tem. acha. E meio que tu comentou, às vezes a pessoa não pode fazer um voluntariado a longo prazo, mas eu posso ajudar nesse final de semana, uma vez por mês, enfim, qualquer ajuda literalmente é bem-vinda, porque a associação, ela funciona praticamente todos os dias, assim, né? A gente Sim. sempre tem alguma atividade acontecendo, assim. Sempre. Então, Sempre. essa ajuda, ela é muito necessária, né? A gente, depois que a pessoa faz o treinamento ali do voluntariado, que manda a documentação, ela vai para um grupo de WhatsApp. Então, ele vai, quando a gente precisa de voluntário, coloca lá. Então, ela vai estar sempre ali, ela vai ter a oportunidade quando pode, de selecionar quando pode. Não é uma coisa assim sistemática, não. Eu vou ter que ir toda terça-feira. Não, né? A gente vai ter agora jantar dos namorados, a gente precisa de voluntário. Vou colocar lá no grupo e as pessoas usam a sua disponibilidade mesmo. Elas fazem a gestão desse voluntariado, né? Sim. E além do voluntariado, também tem outras formas que a comunidade pode colaborar, né? Com a associação, assim. Não só as famílias, os beneficiários também, as famílias também podem colaborar, seja ali arrecadando tampinha. Então, a gente tem alguns projetos também que são voltados para essa questão da manutenção financeira também, né? Sim. Porque é importante que as pessoas entendam que a associação, ela não recebe verbas, né? A gente não recebe nenhum tipo de verba do governo, enfim. A gente tem algumas ações que acontecem ao longo do ano. Por exemplo, no mês de agosto a gente promove o galeto, né? No mês de abril agora a gente promoveu a corrida de conscientização do autismo. Lá no final do ano a gente vai fazer uma rifa. Então são atividades que a gente vai promovendo ao longo do ano para conseguir ter essa gordurinha, né, de verba para manter a nossa sede, né, que foi inaugurada aí no começo de 2025, é uma baita sede que precisa de uma estrutura, né, Adri, para se manter. Eu digo que o ônus de toda essa estrutura é que as pessoas acham que tá tudo ok. Sim. E que aí, quando a gente tava lá pequenininho, não precisa de ajuda, hoje não precisa mais. E ao contrário. Sim, agora que a gente precisa. Agora que a gente precisa, né? Agora que a gente precisa, porque a gente precisa manter. Então, a gente não tem verba recorrente, a gente não tem entradas fixas de valores. A gente tem algumas empresas parceiras, e muito parceiras, né? Que nos auxiliam. Mas a gente precisa de mais para poder dar continuidade. O que a gente tem verbas, por exemplo, de projetos, né? Que a gente vai lá, escreve o projeto, recebe essa verba, mas era para um tempo determinado. Sim, para um projeto específico, né? Esses editais. Então, a gente escreve porque a gente quer realizar X projeto. Isso. A gente recebe aquela verba, realiza aquele projeto, presta contas daquele projeto e... É para ali. O dinheiro que vem, ele tem que ser ali. A gente presta conta de cada centavo que tem que ser para ali. Então, quando a gente começa um projeto, já se vê louco para ver como é que a gente vai dar continuidade. Sim. Porque pode ser, alguns são renováveis, pode ser que renove, pode ser que não. E a gente não pode simplesmente chegar ali no final, não tem mais. Sim. Como é que a gente vai explicar para a criança? Como é que a gente vai explicar para o pai? Então, a gente está sempre nessa correria para tentar manter. E para colocar novos projetos também, né? Porque a gente precisa dessas terapias convencionais também. Então, e água, luz, telefone, tudo isso é custo. Sim. Tudo isso é custo. Então, a comunidade também pode ter. Às vezes as pessoas, não tenho, tem R$5 para doar. Um monte de R$5 formam uma coisinha maior, né? Então, qualquer valor que puder destinar, pode destinar, arrecadando tempinha. A gente atende também algumas famílias com cesta básica. Então, às vezes, doação de alimentos. Enfim, qualquer ação que achar que pode ajudar, pode me chamar, que a gente com certeza consegue fazer o destino certo e dar enfim. Sim, um destino, Um destino certo. Porque agora a gente teve, né, Adri, no ano passado, esse episódio trágico aí das enchentes, né, que foi um período, assim, que a associação trabalhou muito também para poder atender essas famílias, né, que acabaram sendo atingidas, assim, né. Então, a gente ia para a sede, recebemos doação de roupas, muito alimento, muito material de higiene, né, para poder apoiar essas pessoas também, né. Sim, foi. Amanhã tá fazendo um ano que, né, começou. Sim, agora em maio, um ano. Foi um período, assim, bem turbulento, porque a gente...
enfim, foi Totalmente inesperado, inesperado, né? alguma coisa inédito, a gente não tinha nem, não era empírico, a gente não conseguia saber Sim. porque a gente E não tinha sabia tudo era novo. o que ia acontecer, né? Não, e tudo era novo, a gente não tinha alguma coisa para saber, assim foi feito já, assim, não. A gente teve que criar um protocolo novo, enfim, mas a gente atendeu todas as famílias, a gente abriu, recebemos muita roupa, muito alimento, a gente conseguiu dar conta de bastante coisa mesmo, assim, o pós também a gente conseguiu, né, móveis, tinta para pintar a casa, enfim, a gente teve famílias que ficaram em abrigo, então nós passávamos em abrigo, a gente funcionou 24 horas. 24 horas. Tu tem esse dado, eu não sei se eu não cheguei a falar contigo previamente sobre isso, assim, pra gente trazer essa informação, mas o dado ali, aquele dado socioeconômico, né, dos beneficiários, assim, de qual é a realidade financeira desses beneficiários, né, da associação. Hoje, 80% dos beneficiários vivem com menos de um salário mínimo. Sim. Quando a gente fala menos de um salário mínimo, pode ser renda zero, né? Sim. Que o marco é até um salário mínimo. Sim. Então, tem beneficiários muito, muito, muito carentes mesmo. Sim. Isso, e por isso que o trabalho da associação ainda, né, porque a gente não está falando só de uma família atípica, né? A gente está falando de uma família típica que às vezes precisa do básico mesmo, né? Para subsistência, de alimento, né? Então, olha que importância esse trabalho também, porque é uma família que de repente não teria zero condições de proporcionar qualquer tipo de acompanhamento, né, para aquele indivíduo, assim, né? Sim. Não tem condições, não tem. Às vezes até o autismo em si ele fica em segundo plano, porque tem coisas piores que estão passando, né? A mãe não consegue botar o alimento na mesa, tem muita mãe solo, né? Então a gente tenta dar esse suporte. Todo mundo que chega pra gente, a gente dá um jeito. Eu sempre digo que a gente não promete que vai conseguir tudo, mas a gente promete que vai tentar. Vai tentar, sim. Tem toda uma questão de medicação também, né, Adri? Que costuma ser, assim, às vezes caríssimo, né? Essas medicações, assim, caríssimas, assim. E às vezes a criança, enfim, o adolescente não pode ficar sem a medicação, porque às vezes tem outros transtornos ou comorbidades associadas, assim, né? Sim, então... E a gente tá falando de medicação que custa R$400. Uma medicação. Sim. Alguns deles tomam 3, 4 medicações. Então, às vezes, a família nem vive, ela vive com 3 salários mínimos. Mas ela tem que comprar 2 vidros de remédio que custa R$400 cada um. Sim. Ela paga aluguel, né? Então, é uma realidade... Essa é uma realidade que até a gente não expõe, a gente não fala muito sobre ela, dentro até da associação, porque a gente não expõe as pessoas. Exatamente. Enfim, é uma questão... muito particular, assim, mas é importante que a comunidade entenda, né? Sim. Que o trabalho da associação, ele é extramuros, né? Não é o que acontece ali dentro da nossa sede, muitas coisas, mas a gente também tem um olhar para essas famílias fora, né? Então, tu tá ali, tu como assistente social, tu tá o tempo todo, né? Em contato com essas famílias, então por isso que esse apoio, assim, de qualquer ordem, né? Como a Adri comentou, não tenho condições de dar nenhum valor mensal, mas se tu juntar todas as tampinhas, né? Que tu faz um mutirão ali na tua comunidade, na tua escola, né? Na escola do teu filho, na tua família, junta ali, galera, vamos juntar tampinhas plásticas e vamos destinar lá para a associação, né? Porque daí o que acontece no final ali eu não sei se esse repasse ele é mensal para a associação ou ele é só anual? Sim, não. Ele é mensal. Aí ao longo ali dos meses, então, a gente passa, né, para uma empresa, vende para uma empresa, né, e essa empresa até tem até um destino ambiental, né, essas tampinhas, elas são recicladas, se transformam em tapumes ecológicos. Então, e esse recurso vem revertido para a associação, né? Então, é uma ação tão simples, a gente está ajudando a associação e, em paralelo, está ajudando o meio ambiente, né? Não descartando todo esse plástico, né? Essas tampinhas, assim. Então, por isso que é muito importante, a gente bate muito nessa tecla, né? Dessa ajuda e dessa ajuda constante, né? Porque é realmente preciso. Sim, ajuda de uma forma, ajuda o meio ambiente e ajuda a associação também, ajuda a causa também, né? Sim. É bem importante, às vezes na escola, às vezes eles mesmos passam na rua, tem semana que passa na sua rua recolhendo, então a gente precisa incentivar isso, né?
Eu já virei a louca da tampinha. Aonde eu vou, eu cato. Às vezes eu saio com a minha filha e eu comecei a catar umas tampas com a no chão. Ela, mãe, tu tá catando tampinha? Eu falei, sim, tô catando tampinha. Vira a gente pensa em uma tampinha, mas aí que daí tu vai juntar uma tampinha de cada Sim, um, né? E aí nessa hora que a gente vê, quando a gente começa a recolher tampinha, como a gente consome, né? Como a gente consome, como tem tampinha, porque qualquer coisinha é tampinha, e não é só tampinha de um refrigerante, enfim, tampinha de creme dental, tampinha de shampoo, tampinha de enfim, qualquer tipo de tampa plástica, né? Então nos ajuda muito, assim. Muito ajuda, e tá tirando o meio ambiente também, né? Tá tirando, porque às vezes vai para as próprias enchentes, né? Vai para os ralos, vai para os bueiros, vai. Ela tá saindo dali e tá virando uma verba. Sim. Ai, que bom, precisamos, gente. As tampinhas ajudam muito. E, bom, então é isso, né? São muitas formas de ajudar, Sim, né? Voluntariado. Na sua empresa, né? A hora que tiver a oportunidade de falar com o RH lá, não conhece a associação e tal, vocês não destinam verba. Às vezes a empresa destina, vai até para fora da cidade. Então, procurar deixar dentro da cidade. Muitos usuários falam nas suas empresas e a gente acaba conseguindo assim. Então, falar na empresa, divulgar, botar na rede social, divulgar nos stories, divulgar no WhatsApp, nos stories do WhatsApp também, ajuda muito, porque às vezes a gente pensa, né, eu não tenho, a minha rede não, mas sempre vai ter um que tem um outro, vai indo, e esse boca a boca ajuda bastante. Às vezes chega até quem pode ajudar realmente. Ai, que bom. E assim que a associação tem crescido, né? Tem ficado cada vez mais conhecida, bem que tu falava lá no começo, assim, desse boca a boca mesmo, né? Isso, desse boca a boca. Às vezes a gente recebe, às vezes tem alguém me ligando, alguém me falou que precisa disso, daquilo, sabe? O boca a boca aí. E aí a gente acaba passando confiabilidade, porque a gente demonstra nosso trabalho, a gente, né, faz essa prestação de contas. Então, isso é bom para as empresas, porque sabem que realmente o que estão doando é realmente para a causa mesmo. Isso que tu comentou também das empresas, a gente tem ali um outro projeto chamado Somos Peça, né? Que as empresas, então, podem destinar ali um valor recorrente, um valor mensal também, né? Para nos ajudar, e também tem uma contrapartida de poder aparecer também, né, da marca da empresa estar associada, né, a uma causa, como tu comenta, a uma causa, né, que é local, que ajuda tanto ali, né, o nosso município aqui, né, de Cachoeirinha. Sim, o Somos Peças é um projeto bem legal, e para a empresa também é bom, ela acaba, porque tem uma responsabilidade social também, né? Sim, que todas as empresas, né, acabam se associando, assim, né, a essa questão social, assim, né, que se tornou não é só uma questão de, é bonito, né, investir, mas não nisso, assim, mas também de uma obrigação também, né, de poder devolver, né, para a sua cidade, assim, né. Isso, e deixar dentro da cidade. Às vezes a gente não sabe, né, às vezes não conhece, porque a associação é bem conhecida, mas ainda não tem 100%, né? Não é 100% das pessoas que conhecem. Sim. Então, quanto mais gente conhecer, quanto mais gente divulgar, mais a gente consegue crescer, mais a gente consegue dar conta da demanda, mais o usuário consegue. É bom para todo mundo. Sim. Então tá bem. Então nos ajude, né, da forma que for possível, seja sendo voluntário, seja contribuindo com qualquer valor, seja arrecadando tampinha, seja falando da associação, né? Seja conversando com alguém, já ouviu falar, conhece, segue a rede social, acompanha, né, aqui o nosso videocast, como eu comentei ali no início do programa. Então, a partir desse episódio aqui, né, que a gente está gravando com a Adri Amaral, assistente social, as pessoas, empresas, profissionais, né, podem patrocinar, podem ser apoiadores do nosso programa, né, que é uma forma que a gente tem de manter esse projeto. Ele é um projeto que visa disseminar informação, né? A gente quer criar um espaço para que a gente possa conversar sobre o autismo, sobre os diversos temas, né, que envolvem o transtorno do espectro autista, possa ajudar a conscientizar mais, né, a sociedade, a comunidade sobre esse tema. Então, hoje o nosso agradecimento é a Márcia Vargas, né, que ela é gestora de ativos imobiliários e é apoiadora desse nosso programa de hoje. Obrigada, Márcia, e obrigada também, Adri. Eu que agradeço. Muito obrigada, Adri Amaral, então, nossa assistente social da Paz e Amor. Se você
procurar Paz e Amor, você vai falar com a Adri, você vai ser acolhido pela Adri, porque a Adri, ela literalmente abraça a gente. Vem Obrigada, pra gente. Adri. Eu que agradeço. A gente convida vocês também a seguirem a gente nas redes sociais, né? @Paz e Amor Cachoeirinha. Compartilhem aí o nosso podcast, disseminem a nossa informação. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Obrigada pela audiência e até mais.